Fala pessoal, Matheus aqui. Hoje eu vou fazer uma análise completa do fundo imobiliário WHGR11, um fundo imobiliário de real estate, ou seja, basicamente um fundo imobiliário híbrido que está custando aproximadamente R$10. Nesse momento ele está sendo negociado a R$ 9,80, com dividend yield de 12,35%. Ele chama atenção por seu baixo preço e por seu alto dividend yield. Vou analisar tudo do fundo para a gente ver se ele vale a pena. Começando pelo seu valor patrimonial. Nesse momento, o seu valor patrimonial está em 9,64, ou seja, ele está com PVP de 1,02, quer dizer que ele está com 2% de valor acima do seu valor patrimonial. Entrando logo aqui nas principais características do fundo, ele tem mais de 13 mil cotistas e, mesmo com essa quantidade de cotistas, ele possui até uma boa liquidez. Olha só, uma média diária no último mês de R$500 mil, nos últimos 3 meses, uma média diária de R$525 mil, e desde o seu início quase R$600 mil de média diária. Então, esse fundo até possui uma boa liquidez. Ele teve seu início em dezembro de 2021, então está aí no mercado há aproximadamente 3 anos, é administrado pela XP, gerido pela HWG e é para investidores em geral, ou seja, qualquer pessoa que possui aí aproximadamente R$10 pode comprar cotas aqui do fundo. Essas gestoras cobram a seguinte taxa. Temos uma taxa de administração e gestão de 1% ao ano e uma taxa de performance de 20% do QCD, o IPCA, mais a média do yield do IMA B5, que acompanha também a inflação. E bem, se a gente entra aqui no seu informe mensal, lá na parte de passivos, ele possui sempre, quase sempre, na verdade, quase todos os meses, essa taxa aqui de pagar, essa taxa aqui para pagar. Taxa de performance no último mês foi de R$200 mil. Pode ver, não é uma taxa tão alta assim, mas particularmente falando, não sou muito chegado em taxa de performance. Bem, mas continuando e entrando logo na estratégia do fundo, na carteira do fundo, a maioria ele investe em CRI, ou seja, esse fundo aqui basicamente é quase um fundo de papel. Ele possui cotas de outros fundos imobiliários e 4,3% em permutas. E um ponto a se destacar é isso aqui, ele possui alocados bem aqui em cima, bem pequenininho, 105,9%, ou seja, nesse momento ele está alavancado, com a alavancagem de 5,9% em compromissadas. Não é uma alavancagem tão alta assim, então eu fico bem tranquilo em relação a isso. Quanto à sua rentabilidade, temos aqui 70% da carteira dele rendendo IPCA, mais uma taxa que fica variando aí entre 8% e 9,7%. Temos aí 26% da carteira dele rendendo CDI, mais 3,8%, 3,6% aí ao ano e um pouco em IGPM. Essas taxas aqui, na minha opinião, são taxas de um fundo imobiliário de médio risco, quase alto risco. Partindo então para a gente ver a quantidade de ativo que esse fundo possui, ele possui todos esses CRIs e um ponto a se destacar é esse LTV. Esse LTV eu gosto de chamar de percentual de garantia. Quanto menor isso aqui, mais garantias o fundo possui. Então perceba que na maioria desses CRIs, ele não possui tantas garantias assim, A maioria está acima de 60%, Esses aqui estão, esses dois aqui estão acima de 50%, esse aqui está acima de 50%, esses aqui estão acima de 50%. Então todos esses não possuem boas garantias. Na verdade, não possuem tantas garantias para suprir o risco ali do fundo imobiliário. Temos aqui então um LTV médio de 55%. E isso corrobora com o que eu falei. Esse fundo aqui é de médio risco para alto, sendo esses CRIs possuindo um duration médio de aproximadamente 3 anos e meio. Ele possui cotas de 2 fundos imobiliários, MCHBY11, que é um fundo high yield, e KNUQ11, que também é um fundo imobiliário high yield. Ele possui ações de sua carteira, ele possui ações do Iguatemi e da Multiplan, e ele possui 2 permutas financeiras. Ao todo, ele possui 30 ativos. Bem, quem me acompanha sabe que eu sempre venho falando que fundos imobiliários de papel, para ter uma boa diversificação, na minha opinião, é de 40 ativos para cima. Mas eu venho pensando melhor, venho abaixando um pouco mais a régua, e na minha opinião, a partir desse momento, fundos imobiliários de papel que possuem pelo menos 30 ativos possuem uma boa diversificação. Então, esse fundo, nesse momento, possui uma boa diversificação de ativos, apesar de não possuir tantas garantias em seus CRIs, sendo que esses CRIs são de diversos segmentos, a maioria residencial, seguidos de escritório, logística, shopping, entretenimento, energia
e quase 10% em outros tipos aí de segmentos. Já entrando em seus resultados, isso aqui é um ponto que eu quero destacar, é que olha só, vou pegar aqui 2024. Em 2024, no primeiro semestre de 2024, ele teve uma receita de aproximadamente 18 milhões de reais. A maioria desse dinheiro vem dos CRIs, já que pelo visto é o foco principal do fundo, mas ele também possui fundos imobiliários e acaba sempre ganhando seus proventos, ou seja, seus rendimentos, mas também ele acaba vendendo e fazendo um ganho de capital, não somente com fundos imobiliários, com ações a mesma coisa e com as permutas ele vem ganhando também alguns dividendos, sendo que como esse fundo está alavancado, ele possui essa parte aqui de despesa, porque esse fundo possui uma alavancagem, você viu, de 5,9%. E isso acaba sendo uma dívida para o fundo imobiliário que ele tem que suprir. E bem, agora eu vou dar a minha opinião e de forma alguma recomendação de investimento. Apesar desse fundo ter taxa de performance, eu acredito que ele tenha muito potencial de crescimento para o longo prazo. Contudo, nesse momento, se a gente olha o seu PVP, ele está com PVP de 1,02, ou seja, 2% acima do seu valor patrimonial. E como a maioria dos seus recursos estão alocados em CRIs, ou seja, esse fundo aqui é quase todo de papel, eu não gosto de investir em fundo de papel com PVP acima de 1. Então, eu esperaria um pouco para entrar nesse fundo imobiliário, caso eu quisesse entrar. Até porque estamos falando de renda variável. Olha só, nesse momento ele está sendo negociado a R$ 9,80. Mas um tempo atrás, não tão longo assim, dia 12 de junho, ele estava sendo negociado a R$ 9,50. Ou seja, abaixo aqui do seu valor patrimonial. Então, uma hora ou outra, ele vai ficar com PVP abaixo de 1. E aí eu aproveitaria essa oportunidade. Lembrando, é a minha opinião e de forma alguma é recomendação de investimento. Para você, WHGR11, vale ou não vale a pena? Comenta aí sua participação, é muito importante aqui para o canal. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.